Em relação ao Rio Grande do Sul, a região mais setentrional do território é somente no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, que passa a fazer realmente parte da colônia. No ano de 1680, uma expedição militar sai do Rio de Janeiro, atravessa as regiões de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, atravessa a região do Rio da Prata e finca ali, galera, uma possessão portuguesa bem próxima à cidade de Buenos Aires, que pertencia à Espanha. Data então, galera, a fundação da famosa cidade do Sacramento, que hoje em dia corresponde à cidade de Colônia, no Uruguai, região que vai ser alvo de intensos conflitos, primeiro entre portugueses e espanhóis, depois entre portugueses, depois entre brasileiros e argentinos pela posse da região. Ao longo dos séculos 18 e 19, brasileiros ocuparam a região, que hoje em dia é o Uruguai, foram empurrados de volta para o Rio Grande do Sul, em outros momentos ocuparam de volta, em outros momentos foram empurrados de volta. Mas o que realmente importa, galera, entender é que depois de vários tratados, acordos e conflitos, fixou-se que os limites territoriais mais meridionais da América Portuguesa seriam fixados na região do Rio Grande do Sul. Percebemos então, galera, que as fronteiras do Tratado de Tordesilhas não valiam de mais nada. Os portugueses, luso-brasileiros, já haviam avançado demais para dentro dos territórios que faziam parte da Espanha. Em 1682, os paulistas chegaram à região de Minas Gerais, incorporando nela a capitania de São Vicente, que atualmente é São Paulo. Em 1725, também partindo do Tietê, o bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva é investigado na região de Goiás, que depois vai ser densamente povoado por paulistas, onde vai surgir o chamado Arraial de Santana, que futuramente vai virar a cidade de Goiás Velha, primeira capital da capitania de Goiás, que fazia parte do Império Português, em regiões que antes eram o Império Espanhol. Depois, no finalzinho do século XVII, haviam chegado no Rio Grande do Sul, então era necessário fazer um novo acordo com a Espanha para dividir aquele território. Mas antes eu vou falar um pouquinho das características gerais da colonização no Rio Grande do Sul. Naquela região, galera, onde era interesse dos portugueses manter uma dominação que afastasse os espanhóis, foi promovido o denso povoamento, inclusive por colonos pobres que vieram de Portugal ou das regiões controladas por Portugal, como as Ilhas de Madeira e Açores. Colonos pobres foram incentivados para vir ocupar essas regiões. Galera, foi a primeira região do Brasil onde ocorreu um tipo de colonização diferente das demais regiões do Brasil. Os colonos pobres, às vezes camponeses pobres que vieram de Portugal, Madeira e Açores, que se instalaram no Rio Grande do Sul, receberam desde o início incentivos para virem para cá, tiveram seu transporte pago para virem de Portugal ou do arquipélago de Madeiras e Açores para o Rio Grande do Sul. Eles eram incentivados a virem para cá em pequenas famílias para realizar um verdadeiro povoamento da região, que garantisse a posse da região por Portugal a partir do povoamento. Chegando aqui, esses colonos etnicamente homogêneos, ou seja, brancos, foram todos agraciados com ferramentas, incentivos, animais e pequenos lotes de terras distribuídos pelo governo português. É claro que mesmo nessa região onde houve uma colonização diferente, onde a propriedade é mais repartida entre os colonos que vêm para cá, também vão existir as grandes propriedades, como eram as grandes fazendas de criação de gado, que eu já expliquei anteriormente, que eram as estâncias, onde o gado era criado livre, em grandes quantidades, onde o trabalho escravo quase não era necessário. Poucos trabalhadores pobres, às vezes indígenas, às vezes escravos libertos, ou às vezes mestiços de brancos com índios, trabalhavam como peões nas facas, cuidando do gado que era criado livremente. Onde inclusive não era necessário investir grandemente na compra de sal, porque o próprio vento que trazia a água salina do mar já salgava a grama das regiões amplas dos pampas, o que facilitava a alimentação do gado. Em 1750, dando uma pausa nos conflitos, portugueses e espanhóis assinam um novo tratado para definir os territórios da América que pertenciam a cada uma deles. Era o Tratado de Madrid de 1750, ou seja, meados do século XVIII. Ali fixou-se, galera, que com exceção da região do Uruguai, colônia de Sacramento, as regiões já povoadas pelos portugueses, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Amazonas, podiam vir a fazer parte do Império Português aqui na América, contanto que os portugueses não expandissem mais para o oeste, permitindo que as regiões que hoje são Chile, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, continuassem a fazer parte do gigantesco Império Espanhol aqui na América Latina, as regiões que compunham a chamada América Espanhola, assim como as regiões que estavam ao norte, como a Venezuela, a Colômbia e outras regiões que estavam no limite das fronteiras com o Império Português.
Uma região sensível nos acordos entre portugueses e espanhóis era a região do extremo sul do Rio Grande do Sul, onde estavam os 7 povos das missões, região controlada pelos jesuítas e onde existiam os índios guaranis. O governo português ordenou que todos os guaranis que estavam instalados ali deveriam abandonar suas terras, habitações e ferramentas e atravessarem para outra região do rio Uruguai. Então, em 1753, esses indígenas, em alguma medida até incentivados pelos próprios jesuítas que estavam apoiando eles e que não aceitavam a expulsão deles dessas terras, iniciaram uma série de revoltas contra portugueses e espanhóis. O rei de Portugal havia prometido que indenizaria os índios guaranis se eles saíssem daquela região para que os luso-brasileiros, ou seja, portugueses e brasileiros, pudessem ocupar aquelas regiões do Rio Grande do Sul. Mas os índios guaranis não aceitaram a forma como eles foram expulsos da região e a forma como o governo espanhol não os protegeu. Então, galera, houve naquele momento uma coligação dos exércitos portugueses e espanhóis que combateram os índios guaranis nas chamadas Guerras Guaraníticas. Os guaranis, liderados por Cepé Tiajaru, foram completamente derrotados e expulsos daquela região. No entanto, alguns conflitos entre portugueses e espanhóis na região que hoje é o Uruguai, na colônia do Sacramento, continuaram acontecendo, de forma que em 1777 tiveram que firmar um outro acordo para definir qual região ficaria com qual região. Era o Tratado de Santo Ildefonso, que retomou muitos dos tópicos já abordados no Tratado de Madrid, inclusive reafirmando que a região do Sacramento pertenceria à Espanha e os limites da extensão do Império Português se fixariam no Rio Grande do Sul. Mas nesse conflito, partes do Rio Grande do Sul haviam sido perdidas para a Espanha. Então, em 1801, no comecinho do século XIX, quase na época da chegada da família real aqui no Brasil, é assinado o Tratado de Badajoz, que estende definitivamente os limites da ocupação portuguesa no Rio Grande do Sul, onde já existia vários assentamentos de colonos portugueses. O Brasil se configurava como uma região de dimensões continentais e com profundas diferenças entre si, galera. Uma das grandes preocupações de Portugal, galera, era manter toda essa região, toda a região que era o Brasil, com regiões tão diferentes entre si, unificada, para que cada região não se separasse quando tivesse uma revolta aqui e outra ali, como é o caso que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Como nós veremos, galera, em meados do século XIX, quando a Espanha perdeu o domínio sobre a América, cada uma das colônias que fazia parte da Espanha, México, Colômbia, Panamá, Venezuela, Argentina, virou uma nação diferente, independente, com leis próprias e governos próprios. Foi uma fragmentação do território espanhol na América Latina. Uma das grandes preocupações no caso da colônia de Portugal aqui com o Brasil, ou mesmo quando o Brasil vai virar um império a partir de 1822, é manter a unidade da região para que o Brasil não se fragmentasse em várias regiões distintas, como foi o caso da América Espanhola, que virou os vários países que são nossos países vizinhos aqui na América Latina. Isso não aconteceu com o Brasil.